paz de Cristo seja com todos. A mensagem que o Senhor nos deu hoje é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 até o 27. O assunto de hoje tema de hoje, vale a pena seguir a Jesus? É o tema de hoje. Com certeza, você no seu entusiasmo de fé, conversando com alguém já lhe desafiou, fazendo a seguinte pergunta: vale a pena seguir esse Jesus? Vale a pena ser crente? Vale a pena ser cristão? Inúmeras passagens das Escrituras mostram que sim. Hoje nós vamos pegar só uma. Essa aqui já foi citada. Vale a pena. E nós vamos ver, só nesse texto que a gente pegou, 23 a 27, 5 versículos, que vale a pena seguir Jesus. Olha, Jesus é mestre. E quem segue a um mestre, não só na religião, também na filosofia, em outras áreas aí do conhecimento, quem segue a um mestre sempre foi chamado de discípulo, porque discípulo é quem aprende com o mestre. E antes de entrar aqui no texto, começar a falar sobre a mensagem bíblica de hoje, é bom que a gente saiba o seguinte, que respondendo a seguinte pergunta: e o que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? Olha, o discípulo, ele percorre alguns passos na caminhada de discípulo. O primeiro é ouvir o mestre. Dá até para decorar. O primeiro é ouvir o mestre. Os ensinos do mestre. É o primeiro passo da caminhada de um discípulo. Ouvir o mestre. Segundo passo é aprender os ensinos do mestre. Aprender. Tem que ouvir, tem que aprender. O terceiro passo, praticar os ensinos do mestre. E o quarto passo, acontece com ele naturalmente. É um passo, mas o discípulo pouco faz. Ele não faz, é feito nele. E é se parecer com o mestre. Ou seja, o discípulo não pode se fazer ou fazer a si próprio parecido com o mestre. Mas quando ele ouve os ensinos do mestre, aprende os ensinos do mestre, pratica os ensinos do mestre, ele passa a se parecer com o mestre. Isso aqui não é só conceito decorado, não. A palavra de Deus diz, principalmente lá em Efésios 4, né, que o objetivo da proclamação do Evangelho é fazer de nós parecidos com Jesus. Nas palavras que tem lá que Deus deu ministérios à igreja para que anuncie a palavra para nós, né, profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, até que todos nós cheguemos à estatura, à semelhança do Filho de Deus. Então, a gente chega ao ponto alto do discipulado. Por aí se fala muito em discipulado, o curso que se está fazendo de discipulado, né? Mas o discipulado, nesse contexto aqui, é a caminhada do discípulo nas suas evoluções, nos seus degraus. Bendito seja o Senhor.
Bem entendido essa introdução? Então, nós pegamos agora o texto da palavra de Deus que enriquece tudo isso. Na verdade, nós já tiramos o que terminamos de falar daqui, nós vamos já ver, e de outras passagens da Bíblia. Não, nada foi inventado. Né? O versículo 23 diz o seguinte, começando o texto. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E o que é que faz os discípulos? Seguem o mestre. Entrando ele no barco. Uma vez alguém me perguntou, pastor, essa questão de Jesus entrar no barco, quem era que dirigia o barco? Quem era que guiava o barco? Quem era que operava lá no leme, né? Não sei se aqueles barcos eram a remos, aí não é leme, né? Era Jesus ou era algum dos discípulos? Nós vamos ver que materialmente, nesse barco aqui, podia ser um dos discípulos, materialmente falando. Mas, espiritualmente falando, nós vamos ver até o final, irmão, que quem dirigiu esse barco foi Jesus. Espiritualmente. Nesse barco aqui tem uma direção material e uma direção espiritual. Direção material, os vemos, mano. Mas espiritual, aconteceu situação que Jesus foi quem dirigiu. Jesus foi quem dirigiu. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E alguém ainda perguntou outra vez, o que significa Jesus entrar no barco e os seus discípulos o seguir? Significa tanta coisa. Se você quiser fazer uma aplicação, esse barco pode ser a igreja local. Jesus entrou aqui. A gente entrou aqui porque Jesus entrou em nós. E ele entrando nessa comunidade, os seus discípulos o seguem. Esse barco também é a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente passa a seguir a Jesus. Esse barco, fazendo aplicações, pode ter alguns significados. Aí diz que, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Uma tempestade grande, o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui, aponta para a provação do discípulo durante a caminhada de fé. Jesus falou, está lá em João 16:33, né? Ele falou, né? Eu disse todas essas coisas a vocês, para que vocês não fiquem tristes, não fiquem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele avisou que no mundo teríamos aflições. Ou seja, o discípulo na sua caminhada passa por aflições, passa por provações, passa por tribulações, passa por tentações. Mas devemos ter bom ânimo. Esse bom ânimo é o ânimo que vem da fé. É o ânimo que vem de estar caminhando com o Senhor na nossa companhia. É o ânimo de ter o Senhor conosco. É o ânimo de estarmos com o Senhor. Ele conosco e nós com Ele. Só que nessa prova, nessa tribulação, nesse teste, que o discípulo é testado durante toda a caminhada, ele, muitas vezes, ele manifesta fraqueza de fé. Ele passa por essas coisas que eu falei, né? Tribulação, provação, tentação, prova, o jeito que quiser dizer. E ele diz, meu Deus, onde é que está Jesus? Jesus não está vendo esse meu sofrimento, não. Alguém já chegou ao ponto de dizer isso. Será que Deus não vê o meu sofrimento? É ele dormindo. Você pensa que ele está dormindo, mas ele está bem acordadinho, ele está te observando lá do alto. Se é que se possa dizer do alto.
Porque Jesus não nos deixa lá no baixo, ficar no alto observando para dar risadas, não. Ele sempre está conosco. Quando estava Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira, fornalha, né? Ele estava com eles. Quando estava Daniel na cova dos leões, Jesus estava com ele. Ainda não era Jesus, porque o Filho de Deus ainda não tinha se humanizado, mas era o Filho de Deus. Eu vejo um quarto homem na fornalha. Ele tem a aparência do Filho dos deuses. Tem algumas versões diferentes. Mas Jesus ainda não tinha nascido, não era Jesus, mas era o Filho de Deus que estava com ele. Então, me lembrei também agora, ainda falando aqui dele dormindo, do Salmo 121. O Senhor nem dorme, as versões antigas, nem dorme nem dormita. Nem dorme e nem cochila. O Senhor só na natureza divina. Porque Jesus tinha natureza divina e humana, que ele estava literalmente dormindo. A Bíblia aqui não está se contradizendo, não. O homem Jesus estava dormindo, mas o Deus Jesus estava bem acordadinho. Estava vendo aquela tempestade. Estava vendo a aflição dos discípulos. Então, começa a dizer que vale a pena seguir Jesus. Porque até quando nós estamos na prova do sofrimento, ele está vendo. E ele fica só vendo enquanto ele não viu que chegou a hora de agir. Como nós vamos ver já já. Quando chega a hora dele agir, ele não fica só vendo. O ver de Jesus, ficar só vendo, é o papel de um supervisor. Você está estagiando, né? Fazendo o estágio do curso que você está fazendo. Uma aula supervisionada, né? O supervisor fica vendo como é que você dá a aula. No caso do aluno, fica vendo como é que você recebe a aula. Tá certo? Mas na hora dele agir, ele se levanta e age. Aí o versículo 25 diz assim: e os seus discípulos aproximaram-se. O despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor. Nós estamos afundando. Nós estamos perecendo, Senhor. O barco vai afundar. Salva-nos. E nesse momento, Jesus despertou. O homem Jesus despertou. Porque Jesus quer dizer Jeová salva, né? Jeová salva. E para que o Filho de Deus fosse o nosso suficiente, pleno, completo Salvador, ele se fez homem. Como eu já disse, a natureza divina estava acordada, mas a humana estava dormindo. E para que o socorro viesse naquele momento, era preciso que a natureza humana entrasse em ação. Por isso ele despertou. Aí ele disse o quê? Porque temeis, homens de pequena fé. Aí, vale a pena seguir a Jesus com fé. A prova vem. O sofrimento vem, a tribulação vem, a provação vem, a tentação vem. Mas vem para a gente vencer. Amém? E enquanto a gente está disposto a vencer, sempre seremos vencedores. Porque esse é o querer do Senhor. Ele nunca quer que a gente perca. Ele nunca quer que a gente seja derrotado. Aqui o plano é plenamente espiritual, viu? A visão. A perspectiva aqui é plenamente espiritual. Porque temeis homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu uma grande bonança. Né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este a quem até os ventos e o mar lhe obedecem?
Esse texto aqui, irmãos, eu li em Mateus 8, 23 a 27, como eu já falei. Mas ele está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, também está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. E principalmente lá em Marcos, aqui também diz que ele repreendeu o vento, o mar, e seguiu uma grande bonança. Mas lá em Marcos e Lucas ele diz: aquieta-te, mar, cala-te, mar, aquieta-te, vento, cala-te, vento. Vento tem ouvido, mar tem ouvido, mas ele diz: aquieta-te, cala. Eles se aquietaram e se calaram. Calou o quê? O barulho das ondas. Se aquietou o quê? A fúria do vento que provocava a fúria das ondas. Que era o que fazia os discípulos estarem todos morrendo de medo. E nesse momento eles vivenciaram uma grande bonança. E nós dizemos assim nos ditos populares, né? Irmão, crê, irmão. Crê, irmão, você está passando por essa prova, mas crê. Sempre depois de uma grande tempestade, vem uma grande bonança, né? A gente não diz? Muita gente diz isso sem saber que está na Bíblia. Mas nem sempre depois de uma grande tempestade vem uma grande bonança. Isso não é prometido, não. Depois de uma grande tempestade pode vir um grande furacão. Mas com Jesus, sendo discípulo de Jesus, quando a gente enfrenta junto com ele uma grande tempestade, que aqueles estavam junto com Jesus, no mesmo barco, nós também dizemos: rapaz, calma, nós estamos no mesmo barco. Com Jesus, sempre depois de uma grande tempestade, vem uma grande bonança. Amém? Alguém: rapaz, eu estava passando pelaquela prova, pensei que fosse grande aquela prova, agora é que o negócio está sério. É porque Jesus não está no barco. Então vale a pena seguir Jesus, porque estando com ele no barco, a vitória sempre é certa. Não é sempre certa, como nós sempre pregamos aqui, as vitórias materiais. Mas a vitória espiritual com Jesus, com certeza ela virá. E como consequência das vitórias espirituais, vem também as materiais. Porque Deus quer o bem para o seu povo. E eu me lembrei agora de uma ilustração. Eu até já falei nos nossos vídeos do YouTube, né? Já falei, parece que já falei aqui na igreja, mas pode ser que alguém ainda não tenha ouvido. E um avião, né? Um voo, aí, um avião de passageiros, né? E começou uma grande turbulência. Uma grande turbulência. O avião começou a ser balançado fortemente, e todo mundo temendo e esperando se levantar, achando que o avião ia cair. E um meninozinho brincando assim com um jogo de botão, todo mundo temendo, todo mundo achando que era a última hora da vida, e o menino tranquilo e calmo. Aí a maioria das mulheres não se calam nas situações, né? Isso aí, menino, todo mundo aperreado, estou com esse jogo velho no meio, gente querendo passar. Não está com medo de morrer, não? E ele: não estou com medo de morrer. Por quê? Eu não estou com medo de morrer porque o piloto é meu pai. O piloto é o meu pai. Então, saibamos nós que nas turbulências da vida, se eu estou com Jesus, o piloto, se não for o meu pai, é o meu salvador. O piloto é ele. Esse avião não irá cair, nunca. Mas irá pousar no lugar certo. Nos levará para o lugar certo. Por quê? Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir com Jesus. Como? Ouvindo Jesus, nosso mestre. Aprendendo o que Jesus nos ensina. Praticando o que Jesus nos ensina. E, finalmente, passando a se parecer com Jesus. Porque seguiu todos esses passos. Amém? Se você entendeu, você compreendeu, bendito seja Deus, Deus lhe abençoe.
Deus acalme essa tempestade que você está enfrentando. Deus ordene esse vento que está soprando na tua vida, esse vento negativo. Deus mande ele se aquietar. E haja uma bonança na tua vida. É isso que eu rogo por cada um de nós que estamos aqui. E por todos aqueles internautas onde essa mensagem chegar. Que o Senhor acalme o mar que está querendo te cobrir. Que o Senhor aquiete esse vento negativo que está soprando sobre ti. Mas que venha a bonança, mas que venha a brisa do Espírito Santo, que nos acalma e que nos dá paz. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.